Em Brasília, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu retirar trechos da delação da Odebrecht sobre o ex-presidente Lula dos processos que estão com o juiz Sérgio Moro. Na delação fechada em 2016, ex-executivos da Odebrecht falam sobre a reforma de um sítio em Atibaia, em São Paulo, para o ex-presidente Lula. Emílio Odebrecht, dono da empresa, conta que Dona Marisa Letícia, mulher de Lula, tratava a reforma do sítio como uma surpresa para o marido. Então ele ia, e a Dona Letícia pediu a ele que ajudasse, que ela estava com um problema que não ia conseguir terminar as obras que lá estavam, que quem estava lá não estava dando, e ela não confiava mais e queria dar essa surpresa quando o Lula terminasse. Isso era o final do mandato do Lula, então. Exatamente. No final do ano, o último dia, penúltimo dia 30, se eu não me engano, foi penúltimo dia de governo do Lula. De governo, de mandato dele, do último mandato. Eu tive com ele. Lá em sempre no Palácio Planalto. Tive com ele e aí eu disse, olha, chefe, o senhor vai ter uma surpresa, nós vamos garantir o prazo que nós tínhamos dado naquele programa lá do sítio. Ele não fez nenhum comentário, mas também não botou nenhuma surpresa, coisa que eu... Então a surpresa já não era mais surpresa. Já não era para mim, eu entendi não ser mais surpresa. Marcelo Odebrecht explica a importância da Petrobras no esquema de corrupção. A Petrobras é uma grande cliente nossa. Inclusive, eu digo o seguinte, eu gosto de dizer o seguinte, por exemplo, a Petrobras, ela não estava na minha relação com o Palocci, portanto ela não estava como fonte da planilha italiana, perfeito? Eu digo o seguinte, inclusive, nós estávamos tendo tantos problemas com o governo que talvez se nós não estivéssemos tendo resultado nos contratos com a Petrobras, é muito provável que apesar de não ter um vínculo direto, talvez a gente não estivesse dando esse montante de contribuição, porque de fato era praticamente a única área que gerava resultado no governo. Esses trechos da delação, além de outros relacionados à compra de um terreno para o Instituto Lula e a obras no Porto de Mariel, em Cuba, foram enviados para Curitiba. O Ministério Público denunciou Lula na ação que apura pagamento de quase 13 milhões de reais de propina ao ex-presidente, por meio da compra de um terreno onde seria construída a sede do Instituto Lula. De acordo com o Ministério Público, a Odebrecht fez os repasses de dinheiro para conseguir benefícios em 8 contratos com a Petrobras. Os procuradores dizem que os valores eram administrados numa conta de propinas controlada pelo ex-ministro Antônio Palocci, como o ex-ministro mesmo declarou em depoimento. O senhor sabe dizer qual é a relação desse imóvel com esses 8 contratos que eu citei aqui no início das minhas perguntas? Sim. É assim, a empresa trabalha com a Petrobras. A Petrobras dá vantagens para a empresa. Com essas vantagens, a empresa cria uma conta para destinar aos políticos que a apoiaram. O presidente mantém lá diretores que apoiam a empresa, para dar a ela contratos. Esses contratos geram dinheiro, ela faz seus gastos, compra seus presentes, remunera seus diretores, paga seus funcionários e reservam dinheiro. Algumas criam operações estruturadas, outras criam caixa 2, outras criam doleiros e com esse dinheiro pagam propina aos políticos. Na denúncia do Ministério Público referente ao sítio de Atibaia, os procuradores também citam a Petrobras. Segundo a denúncia, Lula recebeu da Odebrecht e da OAS R$ 870 mil em propinas por meio de reformas no sítio. Em troca, de acordo com os procuradores, o ex-presidente manteve na Petrobras os ex-executivos que comandavam os esquemas de propina na estatal. O Supremo já tinha decidido 2 vezes deixar os trechos da delação da Odebrecht com o juiz Sérgio Moro em Curitiba. A primeira vez em abril do ano passado, numa decisão monocrática do ministro Edson Fachin. A defesa de Lula recorreu e 5 meses depois, em outubro, a segunda turma julgou o tema de novo e, por unanimidade, manteve a decisão do ministro Fachin. E a delação continuou em Curitiba.
Agora, no julgamento de embargos de declaração, a mesma turma tomou decisão diferente. 3 ministros mudaram de opinião e decidiram tirar a delação de Sérgio Moro, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Edson Fachin e Celso de Mello mantiveram seus votos para deixar os depoimentos com Sérgio Moro. O julgamento começou no mês passado com o voto de Fachin para deixar tudo no Paraná. Toffoli abriu a divergência hoje, dizendo que os trechos da delação devem ir para a Justiça Federal de São Paulo, onde a maioria dos fatos teria ocorrido. Toffoli afirmou que não há comprovação da relação dos fatos narrados na delação com fraudes na Petrobras. Não diviso, ao menos por hora, nenhuma imbricação específica dos fatos descritos nos termos de colaboração com desvios de valores operados no âmbito da Petrobras. E ainda que o Ministério Público Federal possa ter suspeitas fundadas em seu conhecimento direto da existência de outros processos ou investigações, de que os supostos pagamentos noticiados nos termos de colaboração teriam origem em fraudes ocorridas no âmbito da Petrobras, entendo que não há nenhuma demonstração desse liame nos presentes autos. Em seguida, o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou Toffoli. Ao votar, o ministro Celso de Mello disse que o Ministério Público mostrou que há conexão, sim, com fraudes na Petrobras. As informações constantes dos termos de colaboração estão diretamente relacionados a diversas ações penais que tramitam naquele juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, entre as quais se destacam a ação penal número tal, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, irregularidades na aquisição do imóvel localizado na Rua Tal, em São Paulo, que seria usado para instalação do Instituto Lula. Na ação penal X, delitos de lavagem de dinheiro e corrupção, irregularidades na realização de obras e benfeitorias relativas ao sítio de Atibaia, São Paulo, custeadas ocultamente pelas empresas Chain, Odebrecht e OAS. Com o julgamento em 2-2, o desempate coube ao ministro Gilmar Mendes. Eu estou me manifestando no sentido de acolher os embargos com efeitos modificativos para determinar a remessa dos termos de colaboração e de seus respectivos elementos e de corroboração à Seção Judiciária de São Paulo. A ação contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato, envolvendo o sítio e o Instituto, conta com várias provas, perícias, documentos e testemunhas, por exemplo. A decisão de hoje se refere apenas à delação da Odebrecht e não tira os processos contra Lula das mãos do juiz Sérgio Moro. A Procuradoria-Geral da República pode recorrer da decisão à própria segunda turma. Pode pedir também para que este recurso seja levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal. A defesa de Lula disse que a decisão da segunda turma confirma não haver elemento concreto que justifique a competência da 13ª Vara Criminal nos processos que envolvem o ex-presidente e que a decisão faz cessar o que a defesa chama de juízo de exceção criado para Lula em Curitiba. O Ministério Público Federal no Paraná declarou que ainda está analisando a decisão da segunda turma do Supremo.